Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Günter Hutzig, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Nosso prazer. Claro que o tema, nesse momento, é Ucrânia, Rússia, etc. Mas para a gente polemizar logo de saída, essa guerra, os seus efeitos será de curto prazo ou longo prazo na sua avaliação? A gente tem efeitos curto, médio e longo prazo. Curto a gente já está vivendo, né? Subida do petróleo, subida das commodities, a inflação mais alta no mundo inteiro. Então, essa de curto prazo a gente já está vivendo. Médio e longo prazo, a gente está falando do quê? De um grande rearranjo da política internacional e das cadeias produtivas globais. Acho que é isso que a gente vai ter que ainda olhar com calma um pouco e ver para onde a gente vai caminhar. Mas a gente tem algumas ideias por aí. Os efeitos dessa guerra, se terminar amanhã a guerra, o boicote, a retaliação do mundo com a Rússia continuará ou cessará com o término da guerra, na sua análise? Não terminam. Não terminam, principalmente enquanto Vladimir Putin estiver no poder. Até pelo que o governo americano, o presidente Joe Biden, tem dito nos últimos dias, né, chamando o Putin de criminoso de guerra. Isso significa o quê? Queimou as pontes. Não tem como negociar com quem te acusa de ser um criminoso de guerra. Então foi uma decisão deliberada. O que a gente pode entender disso? O governo Biden não quer negociar com o governo Putin, portanto, quer manter essas sanções para realmente prejudicar o máximo possível a economia russa. Como é que isso afeta a economia como um todo no mundo inteiro? Bom, primeiro a gente tem o que se chama de uma revisão dos riscos reputacionais. O que é isso? As empresas saíram da Rússia sem serem obrigadas pelo governo americano ou os governos europeus de saírem de lá. Então, muitos empresários olharam e pensaram, se eu continuar fazendo lá presença na Rússia ou vender para a Rússia, eu posso sofrer um boicote dos meus consumidores na Europa e nos Estados Unidos, que são mercados muito maiores. Então, essa visão de que fazer negócios com governos autocráticos, autoritários, isso deve permanecer. Então, isso já vai levar a uma necessidade de repensar o posicionamento de empresas que têm nessas cadeias globais de produção espalhadas no mundo inteiro. Então, se a gente já vinha num que alguns professores americanos já chamaram de slowbalization, em vez de globalização, um processo de desaceleração da globalização, uma retração do comércio causado mundial. Pela Covid. Já vinha de antes da Covid. Antes da Covid. Já vinha de antes da Covid. Com a Covid acelerou? Acelerou. E agora com a guerra e aprofundou. Agora veio para se solidificar e muito provavelmente um rearranjo em termos regionais. Ou seja, as empresas vão querer trazer para regiões do planeta mais próximas às suas produções. E não como, por exemplo, para vender no mercado americano, ter peças produzidas na China, no Sudeste Asiático, tudo que isso ficou arriscado. Então a gente deve assistir nos médio prazo, 5, 10 anos, sendo conservador, de que essas cadeias produtivas vão ser rearranjadas. A economia mundial está sofrendo uma inflação. E isto é novidade para muitos países. Como é que é a sua análise desse quadro e como é que isto haverá o desdobramento? Primeiro, essa inflação já vinha como resultado, né, da saída da Covid, ou seja, uma diminuição dos casos, aí a produção ainda não estava acompanhando a demanda, mas com essa guerra houve um aumento, principalmente das commodities, né, como eu falei agora há pouco. Só que com todo esse rearranjo político e econômico, você vai ter aí falta de produtos, principalmente aqueles ligados à dependência da Rússia, como por exemplo trigo, que a gente está falando aí Rússia e Ucrânia. Sim. E também em termos minerais.
Então, com isso, com o aumento desses custos, dessas commodities, com um certo rearranjo saindo da produção chinesa, que é onde o grande barateamento dos produtos foi graças à entrada da China, com a sua mão de obra quase escrava lá, a tendência é que os produtos não baixem, muito pelo contrário, subam de preço. Então já há aí avisos, principalmente do Banco Central de Compensações, que é o chamado BIS, né, o Banco Central dos Bancos Centrais, de que nós estamos entrando numa nova era de inflação alta. A decorrência disso é perda de poder aquisitivo, enfim, todo desdobramento de uma recessão mundial, global. Possivelmente a recessão mundial a gente possa assistir, mas no mínimo a gente vai ter uma desaceleração do comércio mundial e um mundo com taxas de juros mais altas. Se o mundo desenvolvido vai ter taxa de juros mais alta, o Brasil vai ter que ter mais alta ainda, ou seja, a gente vai sofrer duplamente por causa disso. Quando nós falamos dessa guerra, é um arranjo só da cúpula dos governos mundiais ou a sociedade está envolvida com isso? A sociedade, a comunidade europeia está envolvida, a comunidade americana, enfim, ou é só em cima e o presidente da Ucrânia é o que nesse cenário representa o anseio do povo ucraniano? Qual a sua avaliação desse quadro? Bom, primeiro, o presidente Zelensky da Ucrânia, que estava com a popularidade em queda, corria o risco de não terminar mandato. Agora ele virou um herói nacional, agora ele é o líder indiscutível dos ucranianos. O nacionalismo ucraniano se estabeleceu e por isso mesmo eles não vão entregar a guerra para os russos. Vai ser muito, e por isso mesmo, vai ser muito difícil uma negociação entre as duas partes. Do ponto de vista do chamado Ocidente, Europa, Estados Unidos, o que o presidente Putin e até mesmo o governo chinês imaginavam é que havia uma decadência do Ocidente, que não estavam dispostos a enfrentar nada, que estaríamos em queda e eles em ascensão. A reação dos europeus e americanos tem sido muito pelo contrário. Eles viram nessa invasão uma ameaça à existência dessas sociedades, dos princípios de democracia, de direitos humanos, de liberdade, liberdade política e econômica. Então eu acho que o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque em vez de enfraquecer o Ocidente, eles se uniram, né? E estão dando uma resposta como não se imaginava que seria dada. Se nós olharmos um pouquinho, mesmo que a guerra termine amanhã, as consequências do término da guerra ou da guerra perdurará por muito tempo e o boicote em relação ao presidente Putin continuará enquanto ele estiver no poder? Continuará e, para mim, qual é o grande problema? Essa guerra não vai terminar tão cedo. Por quê? O Ocidente não pode deixar o Putin ganhar. Então eles vão continuar fornecendo tudo o que for necessário para os ucranianos continuarem lutando. Mas ao mesmo tempo, eles não podem fazer com que a Ucrânia consiga humilhar a Rússia. Porque se os ucranianos começarem a derrotar militarmente a Rússia, né, as forças armadas russas, aí eles vão partir para algo mais sério, que é o uso de armas biológicas, químicas ou até mesmo nuclear tática. É por isso que eu estou achando que, infelizmente, esse conflito deve durar um bom tempo. Pode até ser que dure anos, como está sendo na Síria, que está em anos e anos em guerra civil. Essa confrontação mudará o mundo? Já mudou. Já mudou. Quando a gente ia imaginar que a Suíça iria impor barreiras financeiras para depositantes em bancos suíços. A Suíça cresceu graças a isso, né? Sim. Como o grande, né? Era o grande paraíso. É o grande paraíso fiscal de qualquer um. Não, a Suíça tomou lado. Sim. Né? As empresas abandonaram o mercado russo por vontade própria. Ou seja, há uma mudança de perspectiva, de visão de mundo. Portanto, isso não vai desaparecer tão rapidamente, mesmo que a guerra terminasse amanhã. Quem é o grande beneficiário de tudo isso? Sem dúvida alguma é a China.
Porque hoje a Rússia é completamente dependente da China. A China passou a ter um papel importante nessa negociação. O governo americano tem pressionado a China para ela pressionar o governo russo e ela tem resistido, mas ela sai ao mesmo tempo fortalecida como uma liderança de oposição a esse Ocidente. Mas ao mesmo tempo ela percebeu que ela ainda é dependente desse Ocidente e sanções econômicas como foram postas contra a Rússia podem prejudicar a economia chinesa. Então, uma coisa também é você sair do mercado russo, uma coisa é você sair do mercado chinês. Por isso que muitas empresas vão demorar para sair de lá, mas eu acredito que é um processo que deva se aprofundar. Por quê? Porque o governo chinês vem apertando o controle sobre as empresas e isso está afugentando muita gente. A tendência dessa nova economia é muito errado dizer que nós estamos numa terceira guerra mundial sobre o aspecto econômico, financeiro, etc., que uniu vários países, ou é um equívoco isso? Talvez a gente esteja vivendo a primeira guerra mundial conectada. Sim. Porque, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, que muitos povos nem foram afetados pela Segunda Guerra, como na África, como em algumas partes, né, mesmo aqui da América do Sul, da Oceania, hoje não. Só pelo aumento do preço das commodities alimentícios, o mundo inteiro já está sofrendo. Sim. Mas por quê? Porque a gente está vivendo um mundo definitivamente interconectado, em que a gente está praticamente assistindo, quase que em tempo real, o que está acontecendo na frente de batalha. E não tem como a gente ver cenas horrorosas de massacre e ficar indiferente. E isso está chegando no mundo inteiro. Então a percepção de mundo está mudando. O que deve acontecer com os países que hoje estão se dizendo neutros? Primeiro, depende da importância deles, como Sim. por exemplo o Brasil. O Brasil é um grande fornecedor de commodities importantes para o mundo inteiro, para a China, para a Europa, e esses governos sabem que pressionar para a gente tomar partido vai ser muito difícil. Então, alguns desses países, Brasil, Índia, não devem sofrer essa pressão tão fortemente, mas outros menores devem sofrer sim. A gente está caminhando talvez para uma Guerra Fria 2.0. Vão ter que escolher um lado. Sim, vão ter que escolher um lado. Na sua avaliação, onde é que isto termina? Daqui 15 anos, 20 anos, pouco importa o time, mas no que isso desemboca? Desemboca num mundo cada vez mais instável. Por quanto tempo? Dificílimo dizer. Mas, infelizmente, aquele mundo estável que a gente viveu anos 90 e anos 2000, até 2008, crise, esse mundo acabou. Ou seja, viveremos momentos desafiadores doravante no mundo. É isso? Muito desafiadores. Dr. Gunther Hutzig, agradecemos muito aos esclarecimentos dados, ao brilhantismo e desejando que esse conhecimento acumulado possa contribuir para todos que participaram conosco. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!